É claro que a lei moral de Deus, a sua vontade permanece, mas não mais para nos condenar, mas como regra de gratidão. Nós que fomos libertos, perguntamos a Deus: Senhor, Tu me libertastes da maldição da lei, dos requerimentos da lei, mandando Teu Filho que foi circuncidado como a lei diz, foi apresentado como a lei diz, foi resgatado como a lei diz, toda a sua vida cumpriu todos os preceitos da lei, morreu se fazendo maldição em meu lugar. Deus, é muito amor, é muita graça e misericórdia que o Senhor me deu, porque eu nunca poderia cumprir todos os requerimentos da lei. O Senhor mandou alguém que fez isso por mim. O que é que eu posso fazer nessa vida para te agradecer, ó Deus? Você sabe qual vai ser a resposta de Deus? Você quer me agradar, meu filho? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. Porque é destas coisas que eu me agrado. Você quer me agradar? O seu coração está grato? Então, faça estas coisas para me agradar. Lucas nos diz, e aqui é o foco do verso 21, que foi nessa ocasião que deram a ele o nome de Jesus. O nome Jesus, literalmente Yahvé salva, ou Yahvé é salvador, ele em grego tem esse sentido de salvador. É isso que o nome Jesus significa. E ele foi preservado em grego. Eu sei que há muita gente hoje falando de que o nome dele é Yeshua. E, sem dúvida, era assim que se pronunciava o nome, porque em aramaico e em hebraico, que era a língua falada naquela época, era dessa forma que era grafado e pronunciado. Só que a preservação do nome dele foi feita em grego. Nós não temos nenhum manuscrito antigo do Evangelho de Lucas ou dos Evangelhos que esteja em aramaico ou hebraico, porque os Evangelhos não foram escritos nessa língua, com exceção talvez do Evangelho de Mateus. Quis Deus preservar o nome dele em grego, Jesus. Por isso, quando você ouvir alguém dizendo assim, não, mas o nome dele é Yeshua HaMashiach, tem que chamar pelo nome, você responda que se fosse esse o nome que Deus quisesse que nós o conhecêssemos por esse nome e que chamássemos, ele teria preservado isso em aramaico ou hebraico. Nós não temos nenhum documento assim. O que Deus preservou foram os manuscritos em grego. Portanto, o nome dele é Jesus, que significa Yahvé salva ou salvador. Quando Jesus é levado para ser circuncidado ao 8º dia e recebe o seu nome Salvador, nós temos aqui um momento singular em que Deus, feito gente, se submete ao requerimento de ser circuncidado como um menino judeu. E essa é uma visão que foi uma cerimônia simples, deve ter durado 10 minutos no máximo, 15 minutos, mas era alguma coisa impressionante de ver do ponto de vista em que nós nos encontramos hoje, porque talvez naquela altura nem todo mundo percebeu o seu significado. Ali nós temos o próprio Deus, feito homem, se sujeitando a ser mutilado, porque é uma mutilação, se sujeitando a ser mutilado e ocupando o lugar do pecador, e tudo isso por amor àqueles que ele veio resgatar. Mas tem mais coisas aqui. Quando Jesus é circuncidado, ele então se torna obrigado a cumprir toda a lei, porque a circuncisão era o símbolo de todo aquele sistema de leis. Na hora que Jesus é circuncidado, ele se torna oficialmente judeu, e como tal, ele se coloca debaixo da lei, e ele é obrigado então a guardar toda a lei. É isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 3, que quem se circuncida é obrigado a guardar toda a lei. Então Jesus ali se submete à lei, ali ele se coloca debaixo da lei, como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, que nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. A lei de Deus, embora tenha sido dada aos judeus,
ela tem uma abrangência mundial, porque as exigências de Deus não são somente para os descendentes de Abraão. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás nada do teu próximo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás meu nome em vão, lembra-te do dia de descanso para santificar. Estas leis valem para o mundo todo, para cada pessoa que vem ao mundo. Então Jesus, e essas leis, elas tomam substância na lei de Moisés, elas estão escritas na lei de Moisés. Quando Jesus nasce judeu, ele nasce oficialmente debaixo da lei, com obrigação de guardar a lei, mas ele faz isso com um objetivo, para resgatar todos os que estão debaixo da lei. Não somente judeus, mas também gentios como vocês e como eu. Você pode perguntar, mas o que é que tem de mal estar debaixo da lei? Não foi Deus que deu a lei? Não foi Deus que revelou-se a Moisés e à nação de Israel e deu a sua lei que é santa, justa e boa? O problema não é a lei. O problema somos nós. Se nós não fôssemos pecadores, seria uma bênção estar debaixo da lei, porque naturalmente nós não mataríamos, não roubaríamos, não cobiçaríamos as coisas do próximo, não mentiríamos, nós adoraríamos somente a Deus. Então seria uma maravilha estar debaixo da lei se nós não tivéssemos pecado, se nós não fôssemos inclinados por natureza a quebrar cada um dos preceitos dessa lei. A nossa inclinação natural é quebrar essa lei toda, cada um dos seus preceitos. Por isso que não é vantagem para nós viver debaixo da lei, porque a lei vai revelar o nosso pecado, a lei vai nos caracterizar como transgressores e a lei vai exigir que nós paguemos o preço de termos desobedecido a Deus. E o preço é a condenação e o sofrimento eterno diante de Deus. Por isso não é vantagem, não é bom estar debaixo dessa lei. E os judeus sofreram, tanto é que a própria lei, ela já trazia o escape. Ela dizia, se você fizer estas coisas, se você quebrar esses mandamentos, você vai ser morto. Mas aí a própria lei dizia, contudo, se você está arrependido, se você confessar os seus pecados, você pode trazer um animal que vai ser sacrificado no altar pelo sacerdote e a vida daquele animal vai pagar pela sua. O sangue que ele derramar, Deus diz, eu aceitarei em troca do teu sangue e da tua vida. A própria lei de Moisés já trazia provisão para os pecadores. Trazia um sistema de sacrifício em que a vida dos animais substituía a vida do judeu. Ele tinha que viver oferecendo sacrifícios, porque ele não conseguia cumprir a lei. E esses sacrifícios eram para ser feitos diariamente, o que prova que a lei não aperfeiçoava ninguém, porque todo dia tinha sacrifício, todo dia tinha pecado. Então não era vantagem. Por isso que o Filho de Deus nasce debaixo da lei, ele se torna obrigado a guardar toda a lei, e ele nasce debaixo dela para resgatar aqueles que estão debaixo da lei. Para resgatar você e a mim, que estamos debaixo dessa lei e não podemos cumpri-la, não conseguimos, somos condenados por ela, somos enquadrados como transgressores e colocados debaixo da justa ira de Deus. Ele foi circuncidado então, para ser obrigado a guardar toda a lei, para ser colocado debaixo da lei, e Paulo diz mais uma coisa a respeito disso, em Gálatas 3,13, ele se tornou maldição por nós, porque está escrito na lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que Jesus pudesse se tornar maldição por nós e levar o castigo que nós merecemos, sendo tornado maldito de Deus em nosso lugar, ele precisava ter nascido debaixo da lei que diz: todo aquele que é pendurado numa cruz é maldito de Deus. Essa é uma lei que nós encontramos lá no Antigo Testamento, em que se dizia que quem morresse pendurado tinha que ser tirado da cruz, tirado do local onde ele foi pendurado, porque é maldito de Deus. Então, já no Antigo Testamento, a lei amaldiçoava quem fosse pendurado, morresse pendurado numa cruz. Por isso que ele nasce debaixo da lei, para que pudesse se tornar maldição em nosso lugar.
para que ele levasse sobre si a maldição que estava sobre nós. Então esse é o significado do verso 21. É por isso que Lucas junta as duas coisas. Não é interessante? No mesmo versículo em que ele diz que o nome dele é Jesus, que significa Salvador, diz que ele foi circuncidado. O Salvador circuncidado, mutilado, porque ele veio salvar mutilados espirituais como você e como eu. Ele veio para se colocar debaixo da lei, para cumprir essa lei em nosso lugar, para dar-lhe pleno cumprimento e consumação, para nos livrar da maldição da lei, para que nós pudéssemos servir a Deus livremente. Ele começa a sofrer e assumir o nosso lugar já aos 8 dias de nascido. Mas tem um segundo ponto que Lucas menciona aqui no registro, verso 22 a 24, que ele chama de purificação. É dito aqui que passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. A purificação era outro ritual que constava da lei de Moisés e que dizia que toda mulher, ao dar à luz a um filho, 40 dias depois ela tinha que ser purificada. A razão é que o nascimento envolve o escorrimento de sangue. Tem sangue envolvido no nascimento, especialmente do primogênito. E que o sangue, está escrito na lei de Moisés, que quem toca em sangue, ou quem tem um corrimento, ou quem de alguma maneira tem uma ferida, alguma coisa, essa pessoa se torna impura. E era necessário então a purificação de pessoas que tinham contato com sangue, ou que sangravam, que escorria, especialmente no caso das mulheres. E aqui no caso do nascimento de um menino, o prazo era de 40 dias. 40 dias depois do nascimento, então, a mulher que deu à luz um filho, a mãe, tinha que comparecer diante do templo para o ritual da purificação. O ritual incluía o sacrifício de um animal. A família tinha que apresentar um animal ao sacerdote, e o sacerdote o sacrificava. Se a família fosse pobre, podia trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E se fosse mais pobre ainda, podia fazer uma oferta de cereal ou alguma coisa assim. O fato de que está dito que a família ofereceu talvez 2 rolinhas ou 2 pombinhos, mostra que a família era de condição humilde. José não tinha um cabrito para oferecer pela purificação da sua mulher Maria, o que prova também que certamente os magos ainda não tinham vindo visitar, não é? Porque se tivessem vindo visitar, eles teriam ouro, incenso e mirra. Então a visita dos magos é depois disso, não é? Tem gente que pensa que os magos, os 3 reis magos, foram visitar o menino lá na manjedoura. E até os presépios que a gente vê aí, não é? Mostra lá os 3 reis magos, não é? Oferecendo lá o menino na manjedoura e tal, que é uma distorção da história. Os magos vieram, Jesus talvez já tivesse 2 anos, ou um pouco, né? Quando os magos vieram visitar o Salvador na sua cidade. Mas a purificação incluía, então, a morte desses animais, e o que aconteceu provavelmente é que Maria, então, ofereceu 2 pombinhos, e o sacerdote tinha um jeito especial de matar, não é? o pombo, e aí o sangue foi derramado sobre Maria. Maria foi aspergida com o sangue daqueles animais, isso na porta leste do templo, era onde se fazia isso, no chamado portão de Nicanor, é um dos portões do templo onde esse tipo de sacrifício era feito. E a segunda coisa que fazia parte da purificação era a apresentação do filho. Isso estava na lei de Moisés, da seguinte maneira: Deus disse que todo primogênito, todo filho mais velho, era consagrado a Deus para servir a Deus. Só que Deus também escolheu uma tribo da qual todos os membros eram consagrados para servir a Deus, que era a tribo dos levitas. Então, a quantidade de homens que havia na tribo de Levi bastava para o serviço do templo. E aí então, o que é que Deus mandou Moisés dizer? Todo filho mais velho, primogênito, ele tem que ser consagrado ao Senhor. Mas aí ele tem que ser resgatado.
Você tem que pagar 5 ciclos pelo seu filho mais velho e resgatá-lo da obrigação de vir ao templo servir a Deus. E aí ele pode ser agricultor, comerciante, ele vai seguir qualquer outra vocação. Então, a purificação incluía o ritual para a mãe e a apresentação do filho. E o filho, então, era apresentado ao templo, no templo, ao Senhor, e em seguida era pago 5 ciclos, umas moedinhas de ouro, que iam ou de prata, que iam para o tesouro do templo, e o menino era resgatado, e ele poderia, então, seguir qualquer outra vocação que Deus lhe havia chamado. E o episódio, então, foi esse, né? 40 dias depois, a família sobe para Jerusalém, se apresenta no templo, e aí então Maria passa pela purificação, ela é aspergida com o sangue das pombinhas, e aí Jesus então é apresentado diante de Deus, é pago os 5 ciclos, que era uma moeda da época, a gente não sabe exatamente quanto vale, e então a família poderia voltar agora para casa, tendo cumprido todo esse ritual da lei de Moisés. Nós vemos isso aqui no verso 22, quando Lucas diz, passados os dias da purificação, são 40 dias, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, porque é isso que a lei exigia, a apresentação do filho mais velho no templo. E Lucas cita no verso 23, Êxodo 13, versos 2 e 12, que diz, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Lucas não cita também a lei que diz que todo primogênito será resgatado pelo valor de 5 ciclos. Isso está mencionado em Êxodo 3, de 1 a 2, mas Lucas não menciona o resgate. E ele menciona no verso 24 o sacrifício que Maria teve que fazer, conforme está em Levítico 12, de 6 a 8. O que é que tudo isso significa? Essa é a pergunta. Mais uma vez, a resposta é a mesma. Aqui nós vemos o Filho de Deus se submetendo às exigências da lei de Moisés. Ele é apresentado como filho de judeu ao templo, conforme a lei diz. Ele é consagrado a Deus, como a lei diz, e em seguida é resgatado por 5 ciclos. Você pode imaginar isso? O Filho de Deus, o Criador do universo, Senhor de todas as coisas, a vida dele vale 5 ciclos. Eu não sei quanto vale hoje. O quê? R$100? R$120? É o preço dele. É assim que ele era. Esse é o valor que a lei de Moisés estipulava para ele. Ele que criou as estrelas, que criou o mundo, que criou a prata e o ouro, que é dono de tudo, estava sendo ali resgatado por um valor ínfimo. Às vezes a gente lê os textos e não percebe, né, o que de fato está sendo dito aqui, o significado de todas estas coisas. Ali está o Filho de Deus tomando o nosso lugar. Tomando o nosso lugar, como pecador, como filho mais velho, como filho de judeu, sendo consagrado e resgatado, num ritual que envolvia sacrifício de animais, derramamento de sangue. Ele não precisava de nada disso, mas fez isso, já assumindo o nosso lugar. 30 anos depois, quando ele aparece no Rio Jordão para ser batizado por João Batista olha para ele e diz assim, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor e o Senhor vem a mim? E Jesus diz, faz isso, porque é necessário que eu cumpra toda a justiça. E o cumprimento da justiça que Jesus veio fazer começa aos 8 dias, aos 40 dias, toda a sua vida foi em submissão à lei de Deus, com o objetivo de nos resgatar. Apenas um detalhe aqui, já que não é o foco do texto. Ao ser purificada, ao oferecer um sacrifício pela sua purificação, Maria também está ali admitindo a sua posição de pecadora e da necessidade que ela tem da redenção que o seu filho haveria de trazer. É bom lembrar disso num país onde Maria é vista como não tendo pecado. Eu quero terminar agora perguntando o que é que tudo isso representa para nós hoje. Que proveito nós podemos tirar disso aqui?
Eu quero mencionar algumas coisas. A primeira delas e a mais importante é porque Jesus nasceu debaixo da lei e cumpriu toda a lei por nós, nós não precisamos mais fazer isso. Nós não precisamos nos circuncidar, nós não precisamos apresentar nossos filhos primogênitos num templo, nós não precisamos oferecer mais sacrifícios, fazer purificações, nós não precisamos viver debaixo de uma dieta religiosa dizendo isso você pode comer, isso você não pode, nem viver escravizados a um calendário religioso referente a festas e festivais em que nós temos que guardar para louvar a Deus, porque isso o Filho de Deus cumpriu em nosso lugar plenamente. E estas coisas, estas exigências, elas eram simbólicas, elas apontavam para a santidade que Deus deseja do seu povo, mas uma santidade de coração, uma pureza de coração. Estas coisas apontavam para o próprio sacrifício que Jesus Cristo haveria de fazer 30 anos depois na cruz do Calvário. O primeiro efeito prático da submissão de Jesus à lei e dele cumprir a lei e guardar é que você e eu não mais precisamos fazer estas coisas. Não é maravilhoso poder nos reunir livremente, domingo de manhã, em qualquer lugar que nós queiramos, para cantar a Deus livremente, ouvir a sua palavra, orar. Se nós vivêssemos debaixo da lei, como judeu em Israel, as mulheres nem poderiam estar aqui, elas teriam que estar num átrio lá fora. Aqui seria uma grande churrasqueira, onde animais estariam sendo mortos, o pastor seria um açougueiro com a faca na mão, matando bichos, estripando bicho, não é? E queimando uma parte. Os levitas estariam cantando, o povo não participava disso, e depois estariam limpando todo aquele sangue, aquilo tudo, e vivendo na expectativa e na esperança que estava contida nestes símbolos e nesses rituais. Mas nós aqui hoje, face a face, livremente, olhamos para Deus na mediação de Jesus Cristo e o adoramos em espírito e em verdade. Foi para isso que ele veio. E é isso que a sua circuncisão e a purificação, o ritual que ele passou, simboliza. Isso significa também para nós, estou falando nos efeitos práticos, que nós não estamos mais debaixo da condenação dessa lei, porque essa lei, porque ela é santa, justa e boa e vem de um Deus santo, ela aponta os nossos pecados e, consequentemente, ela nos enquadra e ela nos condena e ela exige a nossa alma como pagamento. Mas ao se submeter à lei e cumprir toda a lei e oferecer o sacrifício que a lei exige de uma vez por todas, Cristo então satisfaz todas as demandas da lei. Por isso você pode estar aqui hoje perdoado por Deus. Por isso Deus não exige mais hoje a tua alma como pagamento pelos teus pecados, porque o Filho de Deus nasceu sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ele cumpriu todos estes mandamentos e na cruz se oferece como sacrifício para satisfazer a quebra da lei feita por nós. Em termos práticos, então, queridos, não vamos reintroduzir no culto cristão elementos que pertencem à lei de Moisés, circuncisão, festa religiosa, ritual de lavagem, purificação. A igreja cristã tem apenas 2 rituais, que é o batismo e a ceia do Senhor, que são símbolos daquilo que Jesus veio fazer. Eu fico pasmo quando eu leio que está sendo inaugurado uma réplica do Templo de Salomão aqui em São Paulo. Por que é que alguém que se diz cristão iria querer fazer uma réplica do Templo de Salomão, a não ser que fosse uma maquete para a gente estudar as dimensões, ver a beleza do templo, ver como é que ele foi construído, ver, dar uma olhada nos seus compartimentos, no seu mobiliário, no sistema que era feito. E o único interesse que o cristão pode ter no templo é arqueológico e histórico. E nunca religioso no sentido de vamos reconstruir um templo, porque era no templo que se fazia todas essas coisas, que Jesus já fez por nós e cumpriu por nós. Era no templo que era feito o ritual da purificação, sacrifícios de animais, onde operava a ordem dos sacerdotes. Cristo já consumou tudo isso, Ele cumpriu tudo isso. Nós não precisamos mais de um templo, até
Essa construção que nós chamamos de templo, na verdade, é uma designação equivocada se você pensa que com isso aqui é um lugar assim santo como era o templo do Antigo Testamento e que Deus mora aqui como Deus morava no templo do Antigo Testamento. E mesmo assim no Antigo Testamento os profetas diziam: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui é uma construção para conter apropriadamente o verdadeiro templo que somos nós. Deus habita em nós pelo seu Espírito. Nós é que somos o templo do Espírito Santo. Templo vivo, pedras vivas, construídas para a habitação de Deus em Espírito. Gente, nós precisamos nos precaver contra aqueles que querem nos escravizar outra vez. Toda tentativa de trazer a lei de Moisés com seus rituais sobre nós, toda tentativa de trazer o antigo judaísmo para dentro da igreja é um retrocesso, é um insulto a Cristo, porque ele já nasceu debaixo da lei, foi circuncidado, foi apresentado, foi resgatado, cumpriu todos os rituais, se sujeitou à morte de cruz, se fez maldição em nosso lugar. Nós vamos reintroduzir estes elementos que o Salvador já anulou, destruiu, cumpriu plenamente. Os judaizantes, que é o nome que nós damos àqueles que querem tirar a nossa liberdade, eles dizem que, e geralmente são pessoas que se dizem judeus convertidos a Cristo, eles querem que nós retenhamos aquilo que Jesus Cristo já destruiu, rasgou e demoliu com sua morte e ressurreição. Eles querem que os cristãos continuem mantendo elementos do judaísmo em seus cultos, que chamem Jesus de Yeshua, Deus de Dus, D'(S), para não pronunciar o nome de Deus. Ficam insistindo que os livros do Novo Testamento foram escritos em aramaico e não em grego e por aí vai. Querem acabar com nossa liberdade em Cristo Jesus. O movimento dos judaizantes é grande hoje em nossos dias. Gente que quer trazer candelabro de volta para a igreja, gente que quer observar as festas judaicas, gente que tem culto que traz até a arca. Os diáconos entram com a arca no ombro, na hora do culto. A arca da aliança, onde tem os 10 mandamentos. Isso não é cristianismo. Isso é desfazer o que Cristo fez. Isso é insultar, isso é desprezar o sacrifício dele e todo o sofrimento pelo qual ele passou. Para que você e eu hoje pudéssemos adorá-lo livremente em espírito e em verdade, tendo como obrigação somente o amor a Deus e ao próximo, para vivermos para a sua glória e vivermos para o louvor de Deus. É claro que a lei moral de Deus, a sua vontade permanece, mas não mais para nos condenar, mas como regra de gratidão. Nós que fomos libertos, perguntamos a Deus: Senhor, Tu me libertastes da maldição da lei, dos requerimentos da lei, mandando Teu Filho que foi circuncidado como a lei diz, foi apresentado como a lei diz, foi resgatado como a lei diz, toda a sua vida cumpriu todos os preceitos da lei, morreu se fazendo maldição em meu lugar. Deus, é muito amor, é muita graça e misericórdia que o Senhor me deu, porque eu nunca poderia cumprir todos os requerimentos da lei. O Senhor mandou alguém que fez isso por mim. O que é que eu posso fazer nessa vida para te agradecer, ó Deus? Você sabe qual vai ser a resposta de Deus? Você quer me agradar, meu filho? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. Porque é destas coisas que eu me agrado. Você quer me agradar? O seu coração está grato? Então, faça estas coisas para me agradar. E, portanto, a lei continua como norma de gratidão daquele que já está salvo e não como condição de salvação. Não como a lei que me condena e me mata, mas como uma expressão de amor. Eu vou amar a minha esposa, vou ser fiel a ela, eu vou respeitar o meu próximo, o nome do meu próximo, a reputação do meu próximo, porque eu amo o Deus que me salvou gratuitamente e eu quero mostrar esse amor fazendo aquilo que ele agrada, aquilo que lhe agrada. Amém? Que Deus nos ajude a lembrar com gratidão o que a vinda de Jesus ao mundo, o fato dele nascer judeu e se submeter à lei, cumprir toda a lei por nós, o que isso representa para nós?
que nós experimentemos e desfrutemos essa liberdade que nós temos de chegar à presença de Deus em espírito e em verdade, o dia todo, todo dia, a qualquer momento, na sua casa, na sua cozinha, no carro. Os judeus, para fazer isso, eles tinham que ir ao templo. Mas nós podemos, em qualquer lugar, prestar culto a Deus e louvá-lo de todo o coração. Que nós valorizemos esse tempo, um tempo como esse, que ele seja precioso para nós. Amém? Os 10 mandamentos, que encontramos em Êxodo 20, são a base da lei mosaica e refletem o caráter santo de Deus. Eles nos foram dados como um guia para viver em retidão e harmonia, tanto em relação a Deus quanto ao próximo. Contudo, temos que reconhecer que, como seres humanos falhos e pecadores, não conseguimos cumprir essa lei perfeitamente. Romanos 3:23 nos lembra: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa realidade é a razão pela qual necessitamos de um Salvador. Quando Jesus veio à Terra, ele não desconsiderou a lei, mas a cumpriu em sua totalidade. Em Mateus 5:17 e 18, Jesus afirma: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Ao viver uma vida sem pecado, Jesus se tornou o único ser humano capaz de cumprir perfeitamente os 10 mandamentos. Isso nos traz uma profunda esperança, pois ele não apenas obedeceu à lei por si mesmo, mas também se ofereceu como o sacrifício perfeito por nossos pecados. Vejamos como Jesus cumpriu cada um dos mandamentos. Quando se trata do primeiro mandamento, que ordena que não tenhamos outros deuses além do Senhor, Jesus demonstrou total submissão ao Pai, vivendo uma vida de adoração e obediência. Em todos os seus atos, ele buscou glorificar o nome do Pai. Ao falar do segundo mandamento, que proíbe a fabricação de ídolos, Jesus nos ensinou sobre a verdadeira adoração. Ele nos chamou a amá-lo de todo o coração, alma e mente, revelando que não se trata apenas de práticas externas, mas de um coração genuinamente dedicado a Deus. Nos mandamentos que falam sobre não matar e não adulterar, temos a certeza de que Jesus elevou o entendimento da lei. Em Mateus 5:21, ele ensina que a ira contra o irmão é tão grave quanto o assassinato e que olhar para uma mulher com intenção impura equivale a cometer adultério no coração. Isso revela que ele não apenas cumpriu a letra da lei, mas também seu espírito mais profundo.